Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Fernando Missato, falando aqui em nome da Sucesso. Estamos aqui sempre promovendo assuntos de debate, de interesse da comunidade de TI. E dessa feita hoje, convidamos aí o consultor William Gonçalves para fazer atualizar aí a nossa comunidade em relação a como está o mercado de fusões e aquisições e podendo até dar uma pincelada para nós no mercado de TI. Temos dentro do nosso quadro de associados algumas empresas, tem várias empresas, desde pequenas até grandes empresas, e que têm interesse nesse assunto, né? Muitos empresários, inclusive, já nos solicitaram alguma ajuda nesse setor, né, de consultoria, de orientação. E então convidamos o William e ele prontamente nos atendeu, né? Então acho que a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo sobre esse merge acquisition, né, esse mercado de fusões e aquisições, e nada melhor do que ter alguém do mercado para poder nos orientar. Obrigado aí por virem prestigiar. Essa mensagem está sendo gravada, mas como nós estamos aqui, né, num ambiente de profissionais, eu acho que o William não se oporia, né, William, a que a gente pudesse interagindo com ele, até para enriquecer essa conversa, né, e podermos aí, então, fazer esse bate-papo, certo? William, contigo, obrigado mais uma vez por estar com a gente, obrigado aí por vir nos ajudar nessa missão, e esperamos também poder depois colaborar com a comunidade, compartilhando essa sua mensagem, né, com os nossos associados. Certo? Muito obrigado. Vamos lá, William. Obrigado, Missato. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a figura do Missato, né, da Sucesso aí, né, por nos convidar aí para conversar, né, um pouquinho sobre fusões e aquisições, né, expor um pouquinho a esse mercado, né, que passou aí por um período de baixa aí no ano passado. A gente teve uma queda vertiginosa ali no começo do ano por conta da pandemia, e depois se recuperou e fechou aí com números aí até superiores, né, ao comparado do ano anterior, né? E o mercado desde então ele vem se movimentando de uma maneira muito positiva. A gente percebe que isso também em partes, né, é reflexo aí do cenário econômico, né, taxa de juros baixa, né, uma disponibilidade de capital aí no mercado alta, né, então isso proporciona e propicia que o mercado de fusões e aquisições ele se movimente ainda mais, né, e vem, né, principalmente para as pequenas e médias empresas, ganhando aí cada vez mais mercado, né, então as pequenas e médias empresas que têm aí vislumbrado o mercado, né, de M&A, né, que tem se preparado para ir para o mercado de M&A, tem conseguido atrair aí bons investidores, boas oportunidades para dentro dos seus negócios, né, no sentido de expandir. E aí a gente vai aqui dentro do nosso bate-papo aqui hoje, né, e aí gostaria de deixar aqui todos aqui à vontade, né, para me interromper, e a gente vai conversando aqui sobre a apresentação, sobre o mercado propriamente dito, né? Então, fiquem à vontade, tá? Eu vou passando aqui para a gente poder ir entendendo um pouquinho, né? Como é que isso se desenvolve, principalmente, né? Onde é que as empresas de tecnologia entram, né? Qual o destaque dentro desse mercado, principalmente, né? E a gente vem transitando aí, né? Muito no sentido também do pequeno e médio empresário, do empresário, né, que faz parte, ou que busca aí, em algum momento, entrar no mercado de fusões e aquisições, né, seja do lado buy side, do lado comprador, né, seja do sell side, do lado vendedor, né, entender um pouquinho quais são as premissas importantes que ele precisa se concentrar, se preocupar para que ele possa fazer um bom negócio, né, para que ele possa se posicionar de uma maneira correta no mercado, né, para que ele possa se apresentar como uma oportunidade viável ali para os investidores, né? Então, vamos lá. Então, passando aqui um pouquinho, né, rapidamente aqui
sobre minha trajetória aí de carreira, né? Eu sou proveniente do mercado financeiro, aí, mercado de bolsa de valores, né? Me formei aí dentro do mercado de bolsa de valores, sou formado em economia, né? E dentro desse viés, né? A gente está hoje atuando com fusões e aquisições, que não é muito diferente do mercado de bolsa de valores, né? A diferença é só o tamanho e o formato, né? Mas em si é muito parecido o processo, né? De análises, enfim, né? Afinal de contas, o movimento de fusões e aquisições não é diferente de um movimento de investimento, né? Que a gente faz aí, né? No nosso eventual dia a dia, né? Então, tenho essa experiência, passei aí por várias empresas, Banco Itaú, América Latina Logística, enfim. E a gente vem aí desde então, já há algum tempo aqui na Rumo, né, desenvolvendo, né, a metodologia, né, então adaptando e crescendo com a metodologia, no sentido de adaptá-la para atender da melhor forma possível a esse pequeno e médio empresário que busca oportunidades no mercado, né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, tem alguns tópicos aqui que eu separei, né, para que a gente possa conversar sobre fusões e aquisições, né? Então, vamos passar ali rapidamente um panorama geral do mercado de fusões e aquisições no Brasil, né? As principais terminologias aí empregadas no mercado de fusões e aquisições, né? Para quem é novo, muitas vezes fala uma coisa, fala outra, as pessoas acabam não entendendo muito bem, né, aquelas terminologias. Além da gente vai dar uma passada aqui, uma pincelada rápida, né, das principais, aquelas que se falam aí, né, que estão aí todo dia no mercado, né, as razões, né, as premissas, né, que fundamentam aí um negócio envolvendo fusões e aquisições, né, as razões, os riscos e os benefícios do processo de fusões e aquisições para o empresário, né? Os tipos mais comuns de investidores, a gente também dá uma abordada aqui, né? De uma maneira mais ampla, né? Desde o início, lá, quando a empresa inicia, qual tipo de investidor que ela eventualmente vai buscar, né? Como é que isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Conforme a empresa vai crescendo no mercado. Né? E depois, né, como é que esses investidores, eventualmente, né, eles se correlacionam, né? Isso é importante entender, principalmente no sentido de adequar ao mercado, né, a oferta ao mercado, então entender onde é que nós vamos nos posicionar num eventual movimento de M&A, né? Os desafios aí no processo da busca por um investidor, né? Então, quais são os desafios ali, né? O que é preciso ter previamente, né, para que a gente possa atrair o investidor para dentro da oferta, né? Falar um pouquinho de valuation, né? Não dá para deixar de falar dele, né? Uma ferramenta importantíssima para o processo de M&A, né? Uma ferramenta de técnica que vai ajudar ali, principalmente o vendedor, né? Os seus embasamentos, o entendimento do negócio, né? Então, aqui a gente começa a usar realmente metodologia e tudo mais, né? No sentido de valor, né? Então, deixa um pouco a questão sentimental de lado e a gente começa a olhar a empresa realmente como um ativo, né, como uma oportunidade de investimento. E as principais etapas do processo de M&A, né, a gente vai passar aqui, né, algumas que a gente separou, no sentido de observar, né, quais são pontos importantes, onde é que eu preciso me concentrar, porque eu preciso me preparar para poder ir para o mercado e assim sucessivamente, né? E aí, no final ali, um question and answers, né? Um questionário, perguntas e respostas aí, para que a gente possa sanar eventuais dúvidas, né? Contudo, né? Deixo livre aqui, né? Eventuais dúvidas aí, fiquem à vontade, né? Pode me interromper aqui, a gente vai conversando aqui sobre todos esses tópicos aí, tá? Muito bem. Bom, falando um panorama geral, né, de fusões e aquisições no Brasil, né, a gente não pode deixar de passar, né, ou minimamente tentar entender, né, como é que o Brasil, né, empresarial, né, o Brasil ali de empresas, né, ele é formado. Né? Hoje no Brasil aí, a gente tem aí algo um pouco mais de 23 milhões, né, de empresas abertas aí no Brasil, né? Então, é uma quantidade aí relativamente grande de CNPJs, né, ativos no nosso país, né, e que se separam aí, né, em alguns
alguns segmentos de negócio, né? Empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, micro, MEI, enfim, né? Entidade pública e privada, né? E é importante a gente ressaltar aqui, né, que desses 23 bilhões, né, num cenário comum de mercado, né, num cenário normal de mercado, sem crise, sem pandemia, enfim, né, em média, né, a gente vai ter aí pelo menos aí entre 10% e 15%, né, de todas essas empresas, aí ela vai estar em algum momento, né, no mercado sendo vendida, né, ela vai estar sendo ofertada aí pelos seus proprietários, né, então, pelo menos aí uns 10%. Isso é uma métrica externa, uma métrica de fora, né, mas que baseia também aqui um pouco para dentro do Brasil, né. Quando a gente entra num cenário aí um pouco mais crítico, né, como é o que a gente está vivendo agora, o que a gente viveu ali em meados de 2014, né, 2015, a gente percebe que a quantidade de empresas à venda, ela explode, ela aumenta substancialmente, né, e a gente pode chegar aí até níveis de 30% aí do total de empresas aí, elas vão estar sendo ofertadas no mercado, né, então isso é um número significativo, né, e quando a gente olha o número de negócios realizados, ou pelo menos aqueles que são possíveis serem mapeados, e a gente vai ver mais para frente aqui, a gente percebe que desse montante total, aí muito pouco é negociado, né? Muito pouco realmente é transacionado. E aí vem aquela incógnita, não, pô, por que tão pouco é transacionado? O que falta, eventualmente, para que essa empresa se torne uma oportunidade viável no mercado, né? E aí a gente começa a navegar, né? Então, a gente tem lá o cenário, né, de 2% de todas essas empresas, aí, em torno de 2%. São empresas grandes, né? Então, a gente está falando aí em grandes transações, em movimentos aí de IPO, enfim, né, em consolidações de mercado, né? Então, aqui é um mercado para fusões e aquisições, né, onde existem poucos players, não são players limitados ali, né, que fazem negócio muitas vezes entre si, são negócios aí nas cifras aí, né, de centenas de milhões, de bilhões de reais, né? E aí a gente começa a entrar no cenário aí de médias e pequenas empresas, né? Que tem ganhado destaque cada vez mais aí no mercado de fusões e aquisições, né? E a gente fala aí um pouco mais aí de 25% desse total de empresas, né? Que tem aí uma possibilidade, né? De adentrar, né, de enxergar o mercado de fusões e aquisições como uma oportunidade para crescer em mercado, para crescer em share, né, e se tornar ali uma grande empresa, eventualmente, né, e se consolidando em mercado, né. E aí a gente entra ali micro, MEI, entidades públicas, enfim, que são operações relativamente menores, né, o famoso... o empreendedor, muitas vezes por necessidade, né, principalmente o MEI, ele acaba tendo que abrir o CNPJ, muitas vezes até para ser contratado, né, dada agora as mudanças aí no viés trabalhista, o micro, né, muitas vezes é aquele pequeno empresário, aquele pequeno empreendedor, vamos dizer assim, que saiu do mercado de trabalho e vê aí no mercado empreendedor uma oportunidade de manter o seu nível de renda, né, ou de ter alguma renda, então ele acaba sendo aquele empreendedor por necessidade, isso é uma grande maioria, e aí também reflete nos níveis aí de empresas que acabam encerrando até as suas atividades, né, por falta até de profissionalismo. Tá? Algumas premissas importantes aqui no cenário geral, aí no nosso cenário macro, sobre fusões e aquisições, né, é que o mapeamento mais preciso das transações, ou seja, os números que a gente consegue ter aí no mercado, que a gente consegue enxergar o mercado de fusões e aquisições, aqui no Brasil e até outros países até um pouco mais avançados, eles são relativamente restritos aos grandes negócios, as grandes transações, até por relações mercadológicas, regras de mercado. Então, se você tem lá a empresa que ela é uma SA de capital aberto, ela tem regras da CVM, então ela precisa transmitir isso, externar isso para o mercado, algo que não necessariamente aconteça com as pequenas e médias transações, que aí são negócios privados, são negócios fechados, né? Então, acaba não sendo
de certa forma, divulgados, e isso, de certa forma, deixa um pouco mais nebuloso as informações, né? Mas não, ao contrário, isso o pouco de número que a gente tem consegue dar um cenário aí, né, de como o Brasil tem se desenvolvido nesse mercado. Fora do Brasil, o múltiplo aplicado aí às transações, né, principalmente das grandes empresas, né, eles chegam a 14 vezes EBITDA, alguns negócios especiais, né, alguns negócios, um aqui, outro ali, vamos dizer assim, né, pontuais, eles são negociados por múltiplos maiores, mas via de regra ele vai transitar ali, né, por volta de 14, 20, enfim, né, ele vai ficar nessas médias aí quando a gente fala em múltiplos de EBITDA. No Brasil, a gente tem observado aí, ele tem ficado em torno de 7 vezes o EBITDA. Né? Então, ele não foge muito daquilo, né? Ele fica ali naquela média, né? Então, você vai ter ali os múltiplos ali que eles vão variar ali dos 3 aos 9, né? E fechando ali numa média eventual de 7. Isso a gente está falando de empresas listadas, né? Quando a gente vem para o mercado efetivamente, né, aquela relação risco-retorno, e aí a gente tem os múltiplos de EBITDA, né? Ele reflete diretamente ali na base da empresa, na preparação da empresa para ir para o mercado. Então, seu nível de governança, sua transparência, seus números, enfim, tudo isso ele reflete diretamente na questão múltiplo, na questão valor do negócio, né? Pensando numa relação, né, risco-retorno, pensando numa relação investimento, se observa muito isso, né? Qual o risco desse negócio, dado o formato como ele está montado, dado a transparência que ele apresenta para o mercado, né? Os segmentos mais movimentados em fusões e aquisições nos últimos anos, né, e aí destaque, né, é o de tecnologia, né, destaque aí já há alguns anos ele vem liderando o mercado de fusões e aquisições. Aí vem educação, energia, saúde, né, educação e saúde, né, são dois que se movimentam muito forte também, né, energia, né, uma necessidade primária, então acaba também tendo uma atratividade interessante, mercado financeiro, né, consolidação principalmente bancária, né, a gente tem muito movimento nesse sentido, e alimentação, né, muito ligado aqui, muito próximo, muito parecido com o setor de saúde, né, um setor primário ali, né? Então, alguns setores que se movimentam muito bem, né, e que aqui até a gente acaba tendo algumas frentes de negócio voltadas exclusivamente para esses setores, né? Na PwC, né, em 2020, aí, ela registrou um crescimento aí mais ou menos de 48%. Né, isso dados aí, mapeamento da PwC, né? Então a gente teve aí um crescimento quase de 50% aí, considerando no mercado de fusões e aquisições, frente à média aí do mesmo período dos últimos 5 anos. Né? Então, é um crescimento aí bastante significativo. Né? Então, mostra realmente como o mercado nacional tem se movimentado no sentido de fusões e aquisições. E as PMEs aqui no Brasil, elas vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de fusões e aquisições, né? Esses momentos de baixa que eventualmente a gente vive aí no cenário econômico, eles também proporcionam, né, que as pequenas e médias empresas, né, possam se apresentar, né, até para fundos, para instituições aí que até então tinham uma régua, uma linha de corte um pouco mais alta, né, por conta aí das baixas de mercado, eles vêm descendo essa régua, a gente vem percebendo isso também até nos últimos anos, né, e acabam abrangendo aí uma boa quantidade de pequenas e médias empresas, né, que quando bem estruturadas conseguem fazer bons negócios, conseguem fazer boas negociações aí no mercado. Bom, falando um pouquinho do panorama geral aí, né, números da PwC, números atualizados aqui, né, a última atualização da PwC, então a gente tem o ano 2020 fechado, né, então 2020, apesar da pandemia, apesar daquela queda lá, né, significativa que a gente teve a partir de março, até meados do ano ali, né? O mercado de fusões e aquisições bateu seu recorde, aí fechou 13% acima, né, do ano anterior aqui, né, de 2019, um crescimento, então, em número de transações, né, que a gente
consegue observar, aí batendo recordes históricos em números de transações mapeadas pela CWB, né, pela PwC, desculpa, né? Então, percebe-se aí por esse número, né, o quanto o mercado tem se movimentado. Isso sem contar, né, quando a gente olha aí principalmente para fundos de investimento, que ano passado eles, por conta da pandemia e por conta das até questões compliance, enfim, né, internas de diversos fundos, né, eles acabaram travando uma série de investimentos, né, que vão refletir agora no ano de 2021, né, e essa travada dos investimentos fez com que também, né, tivesse um acúmulo de caixa em uma série de fundos, aí, uma série de operações no mercado de fusões e aquisições. Hoje ele se mostra bastante, com a demanda bastante aquecida, né? Isso por conta do volume de capital, né, que está disponível no mercado, e que o mercado de fusões e aquisições, né, conseguiu absorver em grande parte, né, aliado, né, a queda de juros aí, né, que acabou ontem tendo uma leve alta aí de 0,75 pontos, mas ainda continua aí taxas relativamente baixas, né? Então isso acaba sendo um aliado aí para o desenvolvimento do mercado de fusões e aquisições, né? Os players de mercado de investidores, eles acabam tendo que buscar alternativas de investimento no seu portfólio, né, porque ele possa rentabilizar melhor ali o seu capital, né, e aí o mercado de fusões e aquisições se apresenta aqui como uma excelente opção. Bom, dentro desse mesmo cenário, né, a gente não pode deixar de destacar o setor de tecnologia, né, líder aí absoluto no número de transações, um crescimento aí de mais de 50% no número de transações aí quando a gente compara 2019 com 2020, né, então crescimento de 50%, né, olhando o gráfico aqui, né, o último mapeamento só no mês de dezembro, o setor de tecnologia teve aí pelo menos 45 transações, né, consolidadas, efetivadas aí no ano de 2020. Né? Então, é o setor que mais se movimenta, né, no mercado de fusões e aquisições, né? É o setor que é destaque, né, em grande parte pelas oportunidades que a tecnologia, né, ela proporciona, principalmente quando a gente fala de escalabilidade, né? Então, é o setor que se movimenta melhor, aí ele vem seguido ali por serviços, né, auxiliares de saúde, né, públicos e os financeiros ali também sempre tá figurando aqui, né, nos top 5 setores aí de transações. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, realmente é algo aí bastante demandado, alguns segmentos aí com foco bastante grande aí no segmento de tecnologia para 2021, depois a gente pode até debater um pouco sobre eles, né? Bom, mudando um pouquinho aqui, falando um pouquinho das terminologias, a gente tem algumas aí, né, que estão todo dia no mercado, né, e é importante a gente ter aí o entendimento, né, do que é cada uma delas. Né? Se fala de fusão, cisão, enfim, né, aquisição, né, mas o que é cada uma dessas terminologias, né? A fusão, né, nada mais é do que quando a empresa A, né, se junta, né, com a empresa B, né, e juntos eles tornam-se um conglomerado, uma operação muito maior. Então, realmente é uma fusão, eles se fundem, né? Eles se unem entre si, conseguem ter uma série de ganhos aí, né? Conseguem melhorar a sua posição no mercado, né? E transformar aquele negócio, né, que separados, né, eram menores, num negócio efetivamente muito maior, né? Quando a gente fala de cisão, né, nada mais é do que quando uma empresa, um conglomerado, né, maior, né, ele decide ali dividir, né, descolar de um dos segmentos de negócio que estão dentro desse conglomerado. Né? Então, a gente tem a empresa A, né, que ela divide, bom, essa unidade de negócio agora ela vai ser independente, né, a gente vai separar ela, né, então é onde a unidade de negócio A separa, né, e cria uma nova unidade de negócio, né, e essa nova unidade de negócio começa a ser independente, andar com suas próprias pernas. Então, é uma separação, né, de unidade de negócio aí.
Aquisição, né? Nada mais é, esse é o mais simples, né? Quando a empresa A adquire a empresa B, né? Aqui a gente destacou aqui a empresa A muitas vezes sendo maior que a empresa B, né? Ela adquire, né? E se transforma num conglomerado muito maior, mas isso aqui não é necessariamente a regra, né? Muitas vezes a empresa B, né? Menor, né? Ela acaba se mantendo, né? Como à frente do negócio, no seu nome, sua marca, enfim, né? Muitas vezes até pelo posicionamento de mercado que ela tem, né? Então, a aquisição é quando um adquire o outro lá, né? E a joint venture nada mais é do que duas empresas, né? Com segmentos ou unidades de negócio parecidas decidem se juntar e criar uma terceira unidade de negócio, né? Que venha da independente, né, e essa terceira unidade de negócio, ela gera dividendos para essas duas empresas. Então, se cria aí um novo negócio, né? Então, basicamente, aí as tecnologias principais, né, que a gente tem são essas quatro. Aí tem uma série de outras aí que são tratadas, né, no dia a dia, mas é muito mais no âmbito negocial ali, né? Que é importante a gente entender, né? Bom, eu vou fazer uma fusão, vou me juntar, né? Eu vou ser comprado, né? Isso aqui aparentemente é o que parece ser mais comum, né? Mas quando a negociação começa a ganhar um corpo, é onde se define, né? Com um critério maior se vai ser uma fusão, se vai ser uma aquisição, enfim, né? Isso também é importante ser pensado previamente, né? Principalmente pela parte vendedora, né? Para que ela possa se posicionar da maneira correta no mercado, né? E aí isso vai facilitar o processo, né, de mapeamento, processo de busca aí desse potencial investidor, né? Algumas premissas que fundamentam o fusões e aquisições, né? Basicamente o seguinte, né? A lógica de fusões e aquisições, né? Quando a gente fala em um movimento desse, a gente tem que ter em mente que para o negócio ser bom, 1 mais 1, né, nesse caso, ele tem que ser maior que 2. Ou seja, a união da empresa A com a B, ou a aquisição da empresa A com a B, né, esse ganho que ela eventualmente vai ter de escala, né, essa redução, muitas vezes, que ela vai ter, né, em termos de alguns custos, né, onde a união vai proporcionar isso, né, tem que gerar um resultado melhor do que as duas independentes estavam gerando. Então, quando a gente diz que 1 mais 1, ele tem que ser maior que 2, né? A gente tem que ter valor adicionado ali para que a operação ela faça sentido, né? Então, onde a gente adiciona valor, né? Então, aqui é onde a matemática não necessariamente é uma ciência exata, né? O nosso 1 mais 1 aqui, na fusões e aquisições, ele precisa ser maior que 2, ele tem que fazer sentido. No final do dia, o resultado ele tem que ser melhor, né? E aí sim vai compensar toda essa movimentação. Razões, riscos e benefícios do processo de fusões e aquisições, de M&A, né? As principais razões, né? Avanço de tecnologia, né? Então, uma empresa ela adquire a outra para absorver ali os conhecimentos, as tecnologias, né, que essa empresa tem, né, e que ela pode utilizar, né, dentro da sua operação. Abertura da economia, então, ela muitas vezes faz aquisição até para adquirir, para adentrar em novos mercados. A gente percebe isso aqui no Sul, né? Tem um mercado um pouco mais regionalizado, então algumas empresas, muitas vezes, elas olham o mercado de fusões e aquisições no sentido de abrir novos mercados, né? Entrar naquele mercado, adentrar naquele mercado com uma operação que já está consolidada nele. O ganho de competitividade, né? Então, ela acaba, numa fusão e aquisição, né? Tendo um ganho de competitividade, ela aumenta o seu share, né? Ela reduz custos, enfim, então ela torna-se mais competitiva, né? E a oportunidade da entrada de capital, né, dentro de uma operação que vai proporcionar com que ela se desenvolva cada vez mais, né? Com que ela coloque realmente na prática aqueles projetos, né, que vão proporcionar a ela, eventualmente, ter ganho de competitividade, avançar tecnologicamente, enfim, né, ganhar share, né? Então, algumas razões aí que fundamentam a fusões e aquisições. Quais são os riscos desses processos, né?
falha no dimensionamento de sinergia. É um risco aí, né, que precisa ser muito bem mapeado, principalmente pela parte compradora, né? Então, eu fazendo a aquisição dessa operação, né, como isso vai me beneficiar, quais são as sinergias que nós teremos, né, e qual o resultado que isso vai trazer, né? O risco, né, outro risco, negligenciar ou fazer um processo de due diligence superficial, né, não aprofundado. Enfim, muitas vezes se pensa aqui na economia, né, eu mesmo vou fazer a due diligence, né, mas no final lá, ou lá na frente vai se descobrir que existiam ali o que a gente costuma chamar dos esqueletos do armário, né, e isso vai refletir lá na frente, vai eventualmente gerar prejuízos, enfim, né, e toda uma questão jurídica ali que pode se envolver. E outro risco aqui que a gente coloca também é a dificuldade na integração, principalmente no pós-aquisição. Então, dependendo do tamanho desses conglomerados, né, é importante ter todo um embasamento aqui para que essa integração ela se dê da melhor maneira possível, sem perder a efetividade de ambas as operações, né, para que a coisa possa continuar rodando, né, e para que principalmente aqueles objetivos envolvidos no processo de fusão e aquisição, eles possam ser concretizados. E os benefícios, né, no processo de fusão e aquisição é a racionalização de recursos, tanto estruturais, quanto pessoal, quanto financeiro, né? Então você vai ter essa racionalização, precisa se pensar nisso, e aí é a questão das sinergias, né, dos riscos que eventualmente podem estar envolvidos, né, mas que, se bem feitos, se tornam um benefício. O fortalecimento do poder de barganha, ou seja, eu era uma única empresa, né? Então eu como única empresa negociava um volume X com o meu fornecedor, né? Agora não, eu aumento o meu volume, né? Com essa aquisição, aumento o meu volume, então eu consigo ter um maior poder de barganha e aí eu me torno eventualmente até mais competitivo em termos de preço, de mercado e por aí vai, né? E o ganho de escala, tecnologia, market share, a logística e aí uma série de outros benefícios aí que a gente pode enumerar aí, né? Que vão ser importantes, né? Dentro do processo de fusões e aquisições, né, no sentido de agregar valor para essa negociação. Os tipos mais comuns de investidores, aqui a gente gosta de separar num gráfico aqui, né, porque esse investidor ele está relacionado com a absorção de risco. Então, qual o risco esse investidor ele topa correr, né, versus o grau de maturidade aqui da empresa, né? Então, desde que ela começa lá, né, até o momento em que ela se estabelece no mercado, né, e que ela realmente testa o produto e vai para o mercado, realmente, não necessariamente como uma startup, mas como uma empresa consolidada, uma consolidação de mercado. Então, começa lá, né, quando a empresa ela nasce, né, isso aqui principalmente para as empresas de tecnologia, né, estão muito ligadas às questões de startups, né, quando a gente fala em startups, né, apesar da gente observar aí no dia a dia da mídia, né, os grandes investimentos, empresas e tal, né, mas isso acaba sendo, não é uma maioria, é uma minoria, e é importante, né, se pensar em passar por todas as etapas até chegar lá na frente. Por quê? Porque se eventualmente você vai lá na frente a tentar fazer essa captação e não passou pelas etapas anteriores, né, a probabilidade, né, de você, daquele investimento ser negado, ela aumenta consideravelmente, né? Então, quando a gente vai aqui, né, quando a empresa é mais novinha, né, ela vai lá, né, buscar o seu capital, né, através dos fundadores dessa empresa, das famílias, dos amigos e assim sucessivamente, né? Os próprios fundadores, né, eles podem ir através de instituição bancária, né, colocar seu nome lá, né, como garantia de pagamento desse capital, né, para poder alavancar esse negócio, né? Então, conforme a empresa vai crescendo, né, ela vai buscando aí investidores, aí no sentido investidor privado, e aí entram os angels, né, para ajudar essa empresa a escalar, né, a testar o seu produto eventualmente, né, a colocar aquilo ali como uma opção para os clientes que ela almeja
abordar no mercado, para que ela possa começar a enxergar o mercado que ela está adentrando, né, para que ela possa começar a testar e desenvolver essa atividade. Né? Uma vez que ela esteja mais consolidada, aí a gente começa a olhar ali, né, fundos de venture capital, né, investidores estratégicos, e aquilo começa a fazer mais sentido para eles, né, algo um pouco mais consolidado, testado, né, que ele possa ter histórico, que ele possa fazer uma análise de risco, principalmente, sobre aquele negócio. Né? Então, ele vai topar ali, correr um risco um pouco maior, mas ele quer uma operação um pouco mais testada, vamos dizer assim, né? Aqui já começa, né, nesse movimento de expansão, as oportunidades envolvendo os bancos, né, as instituições financeiras. Contudo, essas instituições financeiras são aquelas que não querem, né, como um todo, no âmbito geral, né, as instituições financeiras querem correr o mínimo de risco possível, né? Então, ele vai começar a olhar a empresa aqui a partir do momento que ele enxerga que ela tem capacidade financeira, né, para arcar ali com esse endividamento, né? Então, vencido isso aqui, a gente vai para private equity, né? Então, as operações aí mais consolidadas, aí sim ela vai buscar um investimento privado, né? Um fundo, um grupo, um institucional que possa ajudá-la nessa continuidade de desenvolvimento, e aí sim ela pode realmente desdobrar e multiplicar aí o seu mercado aí, né, por N vezes, né, até que ela eventualmente, né, se ela seguir aí a cartilha, né, ela possa chegar lá, né, no movimento de IPO, né, de abertura de capital dentro do mercado financeiro, efetivamente captando recursos. Né? Recentemente a gente teve aí, né, o 2021 está sendo bastante interessante no sentido de movimentos de IPO, e a gente vê algumas empresas aí, principalmente tecnologia, né, abrindo capital, né, e que são relativamente novas. Né? Então, é aquele, né, que ele seguiu ali a cartilhazinha, né, foi fazendo as captações até chegar num determinado tamanho que proporcione ele ir para o mercado e realmente fazer uma captação para poder, de fato, expandir, né, e cumprir ali o seu planejamento estratégico. Os tipos mais comuns de investidores, né, eu gosto de passar aqui por esse slide, né, porque é importante entender quais são eles, onde é que eles estão posicionados, onde é que eles se interligam, né? A gente consegue aqui, né, de uma maneira simples, separar os tipos de investidores em basicamente 3, né? Investidor estratégico, financeiro e os relacionados, né, aqueles que estão relacionados à empresa em si, né? E a gente percebe aqui, né, que eles se interligam, né? Podem se interligar em algum momento do tempo, né? E aí isso aqui vai gerando oportunidades de negócio, né? Então, venda, fusão, investidor, joint venture, buyout, né? Recapitalização, MBO, né? Então, MBO em fases, né? Então, quando a gente vai aqui, né, olhando os tipos de investidores, a gente tem o relacionado, são aqueles agentes, né, que estão relacionados, são ligados diretamente com a empresa, então, sócios, membros da diretoria, conselho, associado, familiar, funcionário, né, são algum membro, né, algum indivíduo ali que em algum momento pode querer aumentar sua participação dentro daquele negócio, pode querer adentrar dentro daquele negócio, né, então ele está diretamente relacionado àquela instituição, né, e ele vê naquela instituição, naquela empresa, né, uma oportunidade dele poder fazer um investimento. Né? Então, ele vai lá, né, tentar fazer um buyout ali, né, uma aquisição do controle ou de parte desse negócio, né, e não necessariamente ele vai ter o capital. Então, muitas vezes ele pode utilizar do mercado financeiro para fazer essa aquisição, né? Então, ele vai se financiar ali através de instituições financeiras, caso ele não tenha o capital. Quando a gente vai para os financeiros, a gente entra, né, fundos, capital semente, instituição financeira, investidores individuais, enfim, né, são os financeiros aqui, né, que buscam aí, né, podem fazer aquisição diretamente, como é o caso dos fundos, ou indiretamente, né, quando um fundo faz uma aquisição através de uma investida, né, então ele acaba se interligando aqui com o estratégico, né, que seja concorrente, competidor, fornecedor, enfim, né, então o fundo aqui ele pode ter dentro da sua investida ali uma empresa concorrente, uma empresa que compete, né, uma empresa que fornece e que olha ali, né, nesse negócio uma oportunidade de aquisição, e aí ele vai lá e faz essa aquisição de uma maneira indireta, né, ele financia ali
a sua investida para essa aquisição, né? Enfim, então, basicamente, né, quando a gente fala de tipos de investidores, é importante entender cada um deles, isso nos ajuda a se posicionar de uma melhor maneira frente ao mercado, né? Então, bom, eu vou buscar um investidor financeiro, né? Eu quero vender a minha empresa para o fundo de investimento, né? Então, precisa se preparar para isso, precisa se entender, precisa se observar uma série de fatores para que possa se ir para o mercado e se apresentar para um fundo de investimento como uma oportunidade para ele, né? Não, eu não quero fundo, não quero vender uma parte, não quero fundo, não quero ter esse tipo de sócio, né? Então ele vai lá para o estratégico, né? Vai buscar uma outra maneira. William. Oi, Misato. Quando você fala em se preparar para isso aí, você está falando de organização estrutural da empresa, contabilidade, governança, esse tipo de preparação que você fala? Exatamente, esse tipo de organização que ele precisa se preparar, né? Que ele precisa desenvolver, sabe, Misato? E aí entra justamente aqui, né, na pirâmide do desenvolvimento organizacional. Oi, desculpa. Bom, entra aqui justamente na pirâmide do desenvolvimento organizacional, né? Então a empresa ela precisa ir se estruturando, né, para que ela possa se tornar uma boa oportunidade de investimento. Veja, não quer dizer que uma empresa que não esteja preparada, né, não possa ir para o mercado. Ela pode, tanto é que ela vai, né? Porém, as chances, né, dela concretizar um negócio, elas reduzem bastante, as probabilidades elas caem bastante, né? E principalmente, né, se ela eventualmente vier a fazer um negócio, né, as probabilidades dela ter problemas futuro, né, o vendedor, enfim, né, ter problema futuro, ou o comprador, né, lá na frente, né, encontrar um problema que eventualmente por conta de uma má condução ou de uma não preparação desse processo, né, ela aumenta. E isso, não tenha dúvida, isso reflete no valor do negócio, né? Então, se o negócio não está preparado, né, não adianta você querer achar que o teu múltiplo de EBITDA vai ser igual, né, àquele que está lá na Bolsa de Valores sendo negociado, né? Então, seu múltiplo de EBITDA, né, fazendo aquela correlação risco-retorno, ela acaba sendo muito maior. Então, você vai ter um valor de empresa menor. Isso reflete no valor, né? Reflete, a gente vê isso acontecer, né, para quem aí tem o hábito, né, de acompanhar o mercado de bolsa de valores, propriamente dito, né? A gente percebe ali, bom, quando a gente tem quedas vertiginosas em preço de ação, né? Bom, a ação da Petrobras lá caiu consideravelmente lá porque o Bolsonaro decidiu trocar o presidente da companhia, né? O que é isso, né? Por que o preço da ação cai, né? Se o preço da ação cai, consequentemente, o valor da empresa também está caindo, né? Então, essa correlação é importante a gente ter, né? Por que o preço da ação cai? Bom, porque está tendo uma interferência dentro da operação normal da empresa, né? Então, isso pode aumentar o risco do negócio e, consequentemente, ele vai dar um menor resultado, né? Então, é muito nesse sentido. E no mercado de fusões e aquisições não é diferente. É uma relação de investimento. Então, ele vai olhar quais os riscos atrelados àquele negócio, né? E aí sim ele vai fazer sua oferta, ele vai imputar o seu valor, né? E quando eu falo ele, eu falo o mercado, né? O mercado como um todo. Então, é importante vir fazendo essas estruturações, né? Vir pensando numa empresa, né, nos melhores moldes de mercado. Então, elevando o seu nível de governança, evitando, né, aquela dualidade, né, a questão do gerencial e do contábil, né, uma coisa diferente da outra, né, é algo que nas pequenas e médias empresas eles acabam ocorrendo, né, pensar ali, né, na estruturação, né, contábil, né, como uma ferramenta até para tomada de decisão, né, então todos esses aspectos, eles corroboram ali para que você possa ir para o mercado de uma maneira bem estruturada e possa fazer uma boa negociação, né? Então,
preparação extremamente importante. Pois vamos lá. William, eu tive a oportunidade de acompanhar um processo. Eu estava muito envolvido com uma empresa que tentou fazer essa venda, ela tentou se vender no mercado, vamos dizer assim, né? Só que eles estavam muito desorganizados, né? A contabilidade estava desorganizada, isso que você falou agora do financeiro não era exatamente aquilo que refletia na contabilidade. E na época nós fomos aconselhados a implantar um modelo de governança, com conselho de administração, uma série de situações de compliance, e aconteceu que nós fizemos isso, né? E 2 anos depois, nós fizemos uma venda, considerando o valor que foi tentado vender no passado, 2 anos depois, quase 5 vezes mais, né? Isso é uma realidade ou foi uma coincidência, ou existe realmente essa correlação entre investir em governança, investir em organização e eu ter realmente uma possibilidade maior de uma venda no múltiplo melhor, vamos dizer assim? Qual é a relação entre consultoria, né, organização e resultado de venda da empresa, vamos dizer assim, né? Claro. Então, a correlação ela é direta, né? Ela é direta, sabe? Quando você estrutura a sua operação melhor, né? E a gente aqui, né? Até pegando o gancho aí, né? Muitas vezes, né? O empresário ele nos busca, né? Aqui no escritório, né? Pensando em fusões e aquisições. Né? Mas muitas vezes ele não quer necessariamente vender a sua empresa, sabe? Ele quer, porque ele está num momento crítico, né? Do negócio, justamente por ele não ter boa estrutura, né? Boa fundamentação ali no que diz respeito a essa parte organizacional, né? Então, como é tudo muito bagunçado, ele vai lá, ele pega o dinheiro no banco e ele aplica errado, enfim, ele faz, acaba, né? Por conta dessa desorganização, vamos dizer assim, né? Tomando decisões, né, equivocadas, né? Isso reflete diretamente no negócio. Ele nos busca aqui para a gente eventualmente buscar um investidor para ele, né? E aí muitas vezes, né, faz-se esse trabalho de preparação, né? E o negócio ele fica tão organizado, né, que ele deixa de vender e muitas vezes ele muda de mão, né? Ele fala assim, bom, agora eu vou para o mercado efetivamente comprar e não necessariamente mais vender, né? Então a correlação ela é direta. Você ter esse nível, né, organizacional, essa questão contábil, essa questão principalmente governança, né, compliance, né? As pessoas acham, né, que governança corporativa é algo lá, né, para as empresas de bolsa de valores, né? Não é, né? Você não precisa ter um balanço auditado por uma Big Four, né? Mas é importante que você tenha um balanço auditado, né? Isso te traz segurança, né, nas tomadas de decisões, na análise daquele documento, né? A governança corporativa, ela está hoje, né, muito ao alcance de pequenas e médias empresas, né? Você não precisa ter um conselho, né, um conselho fiscal, você não precisa ter toda essa estruturação numa pequena e média empresa, mas você precisa ter um conselho, né? Você precisa ter pessoas com olhar externo e que possam, né, te dar nortes que eventualmente sozinho fica mais difícil de tomar, né? Então tudo isso vai aumentando a segurança e consequentemente reflete automaticamente, ele vai refletir no primeiro momento, Misato, respondendo a tua pergunta, né? Isso você deve ter observado lá, a primeira coisa onde ele reflete, né, o primeiro local onde ele reflete é no resultado da operação, né? Lá na última linha, lá no lucro do negócio. Ali é o primeiro reflexo que você vai enxergar com essa organização, né? A consequência disso é que o valor da empresa também aumenta, né? Então, para o investidor, né, quando ele tem comparativos, quando ele tem opções de escolher, né, ele olha lá e fala assim, bom, eu tenho esta empresa, esta empresa, esta empresa, né? Todas elas são muito parecidas, mas essa aqui se destaca por isso, isso e isso, né? Então, consequentemente, ele topa pagar até um pouco mais para adentrar nessa, né,
ao invés das outras, né? Então, reflete, sim, é muito importante essa questão da preparação, tá? Ela é não só importante no sentido de um movimento de M&A, né? Mas no sentido realmente operacional, né? Do dia a dia do negócio, né? Não quero vender. Mesmo assim, pense na questão desenvolvimento aí, né? Organizacional, né? Posso deixar uma dica, seria basicamente essa. Legal. Como é que está a tua agenda aí? Porque nós já estamos aqui caminhando para os 10 minutos finais da nossa conversa. Legal. Bom, então deixa eu passar rapidamente aqui. Bom, falando um pouquinho de fusões e aquisições, não podemos deixar de falar de valuation, né? Então, valuation, basicamente aí, né? Hoje a gente não tem um dono aí, né? Não tem um profissional, né? Que seja o dono dessa ferramenta, né? Ah, bom, eu vou fazer para o contador, para o administrador, para o economista. Quem faz o valuation, né? Uma das coisas importantes que a gente precisa pensar em valuation é assim, né? Quem faz, primeiro, precisa ter um bom conhecimento dos fundamentos, da metodologia, né? E o segundo, né? Precisa conhecer bem a questão de métodos, né? E qual o melhor ele vai aplicar para dentro daquele ativo, né? Então, se vai ser patrimonial, se vai ser mercado, se vai ser múltiplo, enfim, né? Ele precisa olhar para tudo isso aí para que ele possa fazer os comparativos corretos, né? E assim ele possa, inclusive, ter uma melhor argumentação, né? E aqui, quando eu falo uma melhor argumentação, não é necessariamente só o agente, né? Que eventualmente vai assessorar o vendedor, né, no possível momento de fusão e aquisição, mas principalmente o vendedor, né, ele conhecer a fundo ali, por que a empresa vale aquilo, né? Ela vale aquilo por aquilo, isso, né? Então isso é muito importante, esse desenvolvimento, né, do valuation, né, ele não pode ser unilateral, né? Ele tem que ser feito ali por todos os agentes envolvidos, né? E o vendedor é o principal deles, o dono da empresa lá, né? O gestor daquela companhia, né? Ele é a principal agente ali para o desenvolvimento de uma boa ferramenta de valuation, né? Continuando aqui, né? Passar rapidamente aqui a questão das principais etapas do processo de M&A, né? É muito importante a gente falar disso, né? Porque parece ser simples, e realmente né? Mas dentro de todo o processo, né? Você tem uma série de detalhes, né? Que aí são importantes se ater a eles, no sentido de, bom, vou para o mercado, o que é importante, onde eu preciso olhar, o que eu preciso olhar antes, o que eu preciso olhar durante, o que eu preciso olhar depois. Então, vamos lá. Primeira etapa, a definição de advisor, né? Então, o advisor ali é o agente que vai ajudá-lo nesse processo, né? E aqui acaba sendo um ponto importante, né? Do agente evitar que o vendedor, né, faça essa negociação direta, nem sempre ela é muito confortável, né? Você tem ali uma série de sentimentos também envolvidos, né? Então, o advisor, ele ajuda não só no sentido da base, da preparação e da negociação, mas muito mais também nesse sentido também um pouco psicológico, enfim, né? De ajudar o vendedor a realmente conduzir a negociação para que ela chegue até o final, né? Então, definição do advisor, entender os limites, o que o advisor faz e o que ele não faz, né? É importante ter isso muito claro, né? Definição do mandado de venda e aí as condições ali para essa assessoria, né? E aqui também a definição da assessoria técnica. Então, assim, não é só o advisor, né? Então, a gente precisa pensar que precisam ter mais agentes aqui, né? Principalmente 2 aqui, dá para se destacar muito bem, né? Que é o jurídico. Você vai precisar ter um jurídico, o advisor não é jurídico, né? Via de regra, em grande parte, não é. Tem alguns escritórios de advocacia que são, e aí ótimo, então você une uma coisa com a outra, né? Mas é importante ter essa clareza, né? Quem negocia não necessariamente tem ali as bases do direito, né? Então, assessoria técnica, jurídico e contábil, né? São 2 agentes muito importantes dentro do processo e que vão ajudar a dar base, a dar segurança, né, para o vendedor, para que ele possa seguir as próximas etapas. Vencida a definição do advisor, a gente vai para a preparação da oferta propriamente dita.
né? Então, é o momento de estruturar valuation, né? De entender um pouco mais aprofundadamente as informações contábeis e gerenciais desse negócio, de tentar prever ali probabilidades, né? Possibilidades de eventuais contingências que possam vir a existir dentro do processo negocial, né? De entender também a questão do IR sobre ganho de capital, é uma conta que todo mundo negligencia, né? Ou que grande parte negligencia, né? Mas que depois ela pode ser bastante relevante lá dentro do processo e ela pode ser bastante pesada no bolso, né? Então a gente já olha previamente, né? E aí aqui eventualmente podem até entrar alguns outros agentes no sentido de ajudar nessa preparação, né? Para tentar mitigar, minimizar aí esse ganho de capital, né? Estruturação de teaser, né? E de ferramentas aí que vão dar suporte para a oferta, né? Aí, vencida essa etapa, a gente vai para a abordagem e roadshow do processo, né? Então, definição dos alvos estratégicos, criação das white e das blacklists, e para tudo isso a gente vai utilizar a inteligência de mercado, né? Então, na porta de quem eu vou bater, na porta de quem eu não vou bater e como eu vou me apresentar lá, né? Isso tudo é muito importante. Bom, uma vez que a gente atraiu ali o alvo, né? O interessado para dentro da oferta, né? A gente vai para a próxima etapa, que é o NDA, o Acordo de Confidencialidade, ou ALOI, né? Que é uma carta de intenção ali, né? Normalmente o NDA aqui. Então aqui já começa contrato, né? Então aqui já tem um contrato. Então a assessoria técnica aqui já começa a ser acionada ali, né? Então aqui é onde o interessado começa com algumas análises preliminares da operação, né? Que vai levar ele, né, a uma próxima etapa que a gente chama de perguntas e respostas, né, onde o interessado, né, ele vai diretamente ali com o vendedor, né, e com a assessoria, né, fazer um questionário, enfim, fazer algumas reuniões de entendimento, visita técnica, no sentido de dar mais confiança para que ele possa ir para a próxima etapa. Então, ele quer entender um pouco mais profundamente, né, para que ele possa ter segurança e aí sim ele possa ir para o processo negocial, ele possa apresentar uma proposta de aquisição, né? E aqui a gente começa as rodadas de negociação, né? Então, proposta contra proposta até chegar num valor ali que fique justo para ambas as partes, né? Vencida a etapa da negociação, a gente vai para um pré-contrato, que a gente chama de MOU, ou Memorando de Entendimentos, né, onde ele vai ter ali, né, dentro desse pré-contrato, ainda não é um contrato de compra e venda, né, mas ele já vai ter ali alguns direitos e obrigações para cada uma das partes, né, e o MOU, principalmente, né, ele vai prever, né, ao comprador o direito dele poder adentrar a empresa e fazer uma due diligence, ou seja, ele vai levar lá toda a sua assessoria, né, e vai fazer um pente fino ali em todas as informações que foram enviadas para ele, né, então ele vai comparar se aquilo que foi enviado para ele realmente condiz com a realidade da empresa, ele vai olhar uma série de outros aspectos, né, inclusive passivos, contingências, enfim, né, que eventualmente podem envolver o processo negocial, lembrando que o comprador, ele sempre, de certa forma, está tentando reduzir o preço, então ele vai buscar ali eventuais contingências, enfim, né, para tentar reduzir ali a sua disposição de capital no primeiro momento. Então, ter uma boa preparação aqui é muito importante para o processo de due diligence e evita, né, que ele encontre aqui uma série de questões que eventualmente podem até nos levar novamente à mesa de negociação para repactuação de valores, né? Então, veja a importância de seguir todas as etapas e principalmente da base da preparação, né, da questão da transparência, enfim, né, da questão dos balanços, dos números, do gerencial, do contábil, enfim, disso tudo está bem arredondado, né, para não chegar aqui, e aqui é onde muitas das negociações acabam, elas não vão para frente, elas se encerram aqui, né, e isso é muito ruim para todas as partes envolvidas, né, porque gera uma série de expectativas, enfim, né, que impactam diretamente no processo, né, fazendo com que a negociação não se concretize, né, e muito negativo, né. Mais uma vez que esse processo deu certo, né, e a due diligence foi feita, está tudo de acordo, a gente vai, de fato, para o contrato de compra e venda, formalização, né, e aí vem pagamento, transferência de propriedade e assim sucessivamente. Então, de uma maneira simples, a gente divide aí o processo de M&A em 9 etapas,
Só que dessas 9 etapas a gente vai desdobrando para outras etapas, né, nos níveis de detalhe de cada uma delas, né. E aí, para finalizar, né, um resumo aqui, né, a gente resume as 9 etapas em basicamente só 3, né. Então a gente tem a preparação, a negociação e a conclusão. E o que a gente pode tirar daqui, né, uma conclusão que a gente pode tirar daqui é que, assim, não existe fechamento, não existe conclusão sem negociação, né? E, via de regra, não existe negociação sem preparação, né? Uma boa negociação, ela depende de uma boa preparação, depende de uma boa base, né? Você não, aí, trazendo aqui para o momento de engenharia, né, você não constrói um prédio que vai durar para a vida inteira tendo fundações mal feitas, né? Você faz uma fundação bem feita. E, basicamente, isso se reflete no processo também aqui de fusão e aquisição. Então, a gente tem que fazer uma boa preparação, né? Consequentemente, o nosso poder de negociação ele aumenta. O Misaki trouxe aqui um exemplo bastante interessante, né? Pô, o valor da empresa multiplicou em 5. Né? Então, por quê? Por conta de uma boa base, né? Ele criou uma boa base, né? A negociação, ele ganhou o poder de negociação e fez uma boa conclusão, negociou, né? Concluiu aquele negócio com sucesso, né? E aí, falando de preparação, alguns pontos são importantes, né? Valuation, a gente tratou aqui, né? Definição de alvos estratégicos é importante, né? Entender as motivações implícitas e explícitas dentro do processo de venda, principalmente do vendedor, né? Por que realmente você quer vender, né? Não necessariamente isso é dito num primeiro momento, mas isso fica transparente num segundo, né? Então é importante que ele seja transparente desde o início. Isso agrega confiança na negociação, né? Então é importante a gente saber, cara, você quer vender por quê? Porque o negócio está ruim? Me fala que o negócio está ruim, né? Porque aí eu consigo achar o alvo, né, ideal para comprar esse negócio, né? Então isso é importante. As questões psicológicas, fazer essa preparação psicológica, né? Fazer os cenários de estresse previamente, né? Até para o vendedor se preparar, né, para uma eventual mesa de negociação, nem sempre é fácil, às vezes ela é dura, dependendo do perfil do comprador, é bastante difícil, né? Então, se preparar previamente para isso garante, né? Não garante com 100% de precisão, mas aumenta as possibilidades aí da gente ter uma boa negociação e, consequentemente, uma boa conclusão, né? E agora, Misato, eu não sei se ainda tem tempo, mas eu deixo aberto aqui para eventuais perguntas e respostas aí, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí, para mim vai ser um prazer responder aqui. Já passei 8 minutos aqui, Misato. Não, tudo bem. A gente até começou um pouquinho mais, 5 minutinhos mais tarde, mas está dentro do prazo. Só essa curiosidade em relação a essa ajuda, essa preparação, né? Muitas vezes o empresário conhece muito do negócio dele, e sabe muito de vender os produtos que ele produz, mas vender a sua própria empresa não é realmente não é o negócio dele, né? Então, sim, essa orientação muitas vezes não deve ser muito fácil. A gente já viu uma série de resistências, né, para adotar alguma estratégia, né? Não, enfim, eu não sei como é que é esse convencimento, né, do empresário para que ele aceite as suas orientações, né? Se vocês conseguem respeitar essa ritualística, né, de saber como é que eu conduzo isso com sigilo, né? Como é que funciona isso? Tem sido fácil esse convencimento do empresário a entrar nesse ritual aí, toda essa etapa que você está colocando ali? Claro, olha, quando a gente fala aí do convencimento, né, parte de convencimento do empresário, acho que, minha opinião, né, pelo menos é o que a gente pratica aqui, a primeira coisa que a gente faz é tratar o processo com o máximo de transparência possível, né? A gente tenta mostrar para o empresário, apresentar para o empresário, fazendo entender todos os aspectos que envolvem uma fusão e aquisição, um processo de M&A, né? E onde, né, a Rumo, enfim, onde o advisor ele pode ajudar, né? Onde o advisor vai contribuir para essa negociação ser concluída com sucesso. Né? Então, acho que essa é a primeira questão, né? A gente ser transparente com o empresário, né? Para que ele possa verificar, bom, legal, acho que isso vai agregar para mim. Não, isso não vai agregar para mim, eu vou sozinho. Ótimo, né? O que acontece é que muitas vezes ele indo sozinho, né?
dependendo do formato da negociação, né, a carga de estresse ela é relativamente grande, as cobranças são relativamente grandes. E conduzir isso tudo sozinho e ainda ter que conduzir a empresa para que ela continue funcionando, não é uma tarefa fácil, né? Então, é aqui onde o advisor muitas vezes contribui, né? Além disso, né, e aí entra um ponto muito importante, né, é a questão do sigilo, né, do processo, né, de evitar ali, né, principalmente para o vendedor, né, essa exposição demasiada, né, de, bom, o cara, ele está vendendo, né, a empresa dele está sendo vendida, então ele acaba tendo uma exposição demasiada. E quando ele vai diretamente, é muito mais difícil, né, dele manter essa confidencialidade, afinal de contas ele tem que dar o nome dele lá, né, para dentro do processo, algo quando ele tem uma assessoria, um advisor, enfim, né, que ajuda ele nesse processo, o advisor vai na frente, né, o advisor vai na frente, o advisor faz o mapeamento, o advisor verifica se aquilo ali realmente faz sentido, e aí sim, após vencidas essas etapas, se abre ali mais detalhes no processo negocial, né, uma série de aspectos aí que a assessoria ela acaba agregando para o empresário, né, nesse processo negocial, né, que nem sempre ele é simples, né? Microfone. William, algumas pessoas estão nos pedindo aqui a apresentação. Eu encaminhei meu e-mail, né? E para quem quiser, depois a gente pode encaminhar essa apresentação para vocês, né? Claro. Então, vou deixar inclusive também o meu telefone, pode facilitar, mas as pessoas já estão deixando aqui os seus e-mails, depois a gente caminha para eles. Claro? Claro, sem problemas, Arthur, já disponibilizo para ti ali. Beleza. Pessoal, obrigado aí por estarem presentes aqui com a gente, né? Eu acho que por hoje podemos considerar como encerrados, né, William? Eu acho que satisfatório aí essa abordagem. Nós devemos aí ter uma nova rodada em breve para talvez se aprofundar mais conforme a gente tiver aí as chamadas aí dos empresários, né, conforme interesse. O William pode também, eu posso intermediar aí o contato com o William depois se alguém precisar, né? Ou se você precisar também, William, você pode deixar os seus contatos aí também, já de cara, né? Claro. Mas, de qualquer forma, já podemos considerar como concluído. Obrigado aí pela tua disponibilidade de vir aqui, trazer um pouco dos seus conhecimentos para a gente, né? Eu acho que ajudou aí alguns empresários que estavam com, com alguma dúvida. Claro que numa conversa de 1 hora a gente nunca vai conseguir fazer isso completamente, mas pelo menos já temos aí um bom caminho, né? Para fundamentar os elementos básicos, os requisitos para poder fazer uma boa condução de fusão ou aquisição, ou, como se diz no jargão americano, merge acquisition, né? Então, exatamente, fica à disposição. Eu também, Zap, fico à disposição, agradeço a todos aqui que estão presentes, né, que ficam presentes aqui, né, para nós aqui, falando pela Rumo, né, é um prazer aqui sempre poder contribuir, né, enfim, vou deixar meus contatos, até na apresentação também vou deixar meus contatos, né? Mas fiquem à vontade, né? Precisando, é só entrar ali no nosso site, www.rumonegócio.com.br, né? Entra em contato, né? Pede para falar comigo que eu retorno ali no mesmo momento, vou estar sempre à disposição, tá? Tá legal. Obrigado. Eu vou deixar aqui depois os e-mails das pessoas, tá? Então era isso, certo? Pessoal, obrigado mais uma vez. E a gente se encontra por aí. Nós devemos compartilhar também esse vídeo no LinkedIn, né? Alguém tiver interesse pode revisar esse nosso bate-papo, certo? Mais uma vez, então, em nome da Sucesso, obrigado pela sua participação. Obrigado, Misato. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.